continuar aí a explicação nossa. Essa parte, então, só para recordar brevemente, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a interpretação de texto no Enem e nos vestibulares. Quando essa interpretação de texto ela é exigida, nós sabemos que qualquer questão ela trabalha com a palavra-chave que nós já dominamos ali na primeira parte da aula, que é o estudo dos distratores. Então, no estudo dos gêneros textuais, nós temos que tomar muito cuidado quando a interpretação de texto feita numa questão, normalmente o nosso foco é isso, é identificar os distratores. Muito bem. Então, nós vimos que são os distratores, são raciocínios falaciosos que parecem verdadeiros para nos enganar. E aí nós vimos que no Enem, por mais que eu tente, faça, né, imagina eu pegar todas as edições do Enem, resolver todas as questões, eu não vou conseguir identificar todos os procedimentos que me facilitariam acertar a questão no Enem. Mas existem alguns procedimentos que nós não podemos errar de maneira nenhuma. Então, tem alguns procedimentos de interpretação de texto no Enem que é inadmissível que nós venhamos a errar, ok? Dentre esses procedimentos, o que eu quero destacar com vocês aqui? Alguns que a nossa apostila coloca como evidentes. O primeiro que eu quero que vocês grifem aí é ilusão de facilidade. Olha a palavra-chave, ilusão de facilidade. E aí vamos explicar, e à medida que eu explicar, eu quero que vocês grifem. Grifem comigo o seguinte, baseia-se na impressão de que o fato de ser capaz de acompanhar o desenvolvimento de um texto já é suficiente para responder às questões. Então, o primeiro procedimento de leitura, estratégia de leitura que nós temos para enfrentar as questões do Enem é a ilusão de facilidade. O que essa ilusão de facilidade nos quer dizer? Quando você lê um texto, você tem a chamada leitura superficial do texto. É aquela leitura que você entende de primeira face, em primeiro momento, o sentido geral do texto. Só esse sentido geral do texto, ele normalmente não é suficiente para responder as questões. Por quê? No Enem, nós temos 3 níveis de questões. Nós temos a questão fácil, essa sim eu consigo responder com a leitura superficial do texto. Nós temos as questões de nível médio, e aí essas questões, elas dependem de um outro tipo de leitura, que não seria a leitura superficial, mas a leitura vertical. Então, nós temos a leitura superficial ou horizontal, que é aquela leitura de nível fácil, e nós temos a leitura vertical ou aprofundada, é aquela leitura que eu tenho que tomar mais cuidado com os detalhes que estão espalhados pelo texto, ok? Então, a ilusão de facilidade é isso. É a impressão de que, se você leu o texto uma única vez, se você entendeu a sequência, você consegue responder as questões. Isso só se dá, gente, nas questões de nível fácil. Nas questões de nível médio e nível difícil, não conseguimos responder assim. Aí nós vamos cair na ilusão de facilidade, ok? Tanto que as questões de nível difícil, nós sempre falamos, nós temos que ter um passo a passo. Ler a questão, sentido geral, identificar as palavras-chave, isolar os possíveis distratores, que são aquelas alternativas que nós temos certeza de que estão erradas. À medida que eu excluir essa, ficar entre aquelas duas que eu acredito que seja a resposta mais correta e a mais correta, e nessa dúvida, poder encaixar no texto e aí responder. Segundo procedimento de leitura, grife aí para mim, é a chamada leitura fragmentária. Esse procedimento, essa estratégia de leitura no Enem, é muito importante também, nos facilita muito. O que é a leitura fragmentária? Vamos grifar aí a explicação? É aquela que não se preocupa em compreender a correlação entre os dados do texto. Então, muito cuidado. Todo texto que é colocado para a gente, seja no Enem, seja nos vestibulares, o texto, gente, ele é um todo. Eu não posso interpretar um texto de maneira isolada, fragmentada.
Existe até no autor do material do ângulo, seja os dois lá, o Platão Savioli e o José Luiz Fiorin, existe uma frase deles que indica muito isso, que é: o texto é um todo solidário e não solitário. Então, qualquer interpretação solitária, aquela interpretação de trechos isolados do texto, que é o que nós chamamos aí de leitura fragmentária, eu estou caminhando, sem dúvida nenhuma, a passos largos para errar a questão, tá certo? Então, ó, leitura fragmentária. O que é leitura fragmentária? É aquela que não se preocupa em compreender a correlação entre os dados do texto. Então, no Enem, toda alternativa, toda resposta de alternativa que me levar a responder apenas com base em um trecho do texto, naturalmente eu estou caindo na leitura fragmentária e muito possivelmente eu vou errar essa questão. Os gabaritos, né, as assertivas corretas no Enem, nós sempre trabalhamos lá com 1, 2, 3 trechos, tanto que eu já ensinei para vocês. Quando vocês estiverem respondendo a questão no Enem, pega o lápis lá, pega a caneta preta na hora, faz um xizinho positivo numa parte, faz um xizinho positivo na outra parte. Nós temos dois aspectos positivos, então certamente aquela é uma questão, aquela é uma assertiva correta e completa. Ok? Bom, terceiro. Na terceira estratégia ou procedimento de leitura e interpretação de texto para o Enem e vestibulares, nós vamos destacar no nosso material de estudo o desprezo pela intervenção do contexto. Isso aqui também é muito clássica, e ela se enquadra muito na anterior, que é a leitura fragmentária, que é quando você não obedece. O texto, ele tem um contexto, e aí nós vamos tomar muito cuidado, porque quando a gente estuda para o Enem, nós estudamos a coerência. Existem duas formas de coerência que nós temos que tomar muito cuidado na interpretação de texto para o Enem. A coerência externa, que é o contexto histórico, todo o texto ele está encravado em um contexto histórico, eu tenho que interpretar aquele texto à luz daquele contexto histórico, é a chamada coerência externa, e dentro do texto eu tenho a coerência interna, que é a relação lógica de interdependência entre as partes do texto. Então, aqui na número 3, o desprezo pela intervenção do contexto. Vamos grifar a explicação? Consiste na depreensão de significados do texto, sem levar em conta que fora do texto uma expressão pode ter sentido oposto ao que adquire no contexto. Então, dentro das técnicas de interpretação de texto, essa aqui é a chamada lei do contexto. Como que eu interpreto uma palavra dentro do texto? No contexto. Então, toda vez que vocês forem responder uma questão do Enem e tiver uma assertiva que remete a um determinado contexto no texto, a uma determinada linha, vocês têm que voltar e ver se realmente o que está sendo dito ali naquela letra, naquela alternativa, realmente expressa o que está dito no texto. Porque qual que é a técnica da questão do Enem? Ela até cita um trecho do texto, mas faz uma interpretação que não tem nada a ver. Então, feriu a regra do contexto. Ok? Muito bem. Vamos para número 4. Quarta técnica de interpretação, procedimento, estratégia de leitura no Enem. Essa quarta técnica ela é chamada de dedução não implicada. O que é a dedução não implicada? Consiste em fazer deduções que não estão necessariamente implicadas em dados fornecidos pelo texto, tá certo? Então, a dedução não implicada é assim. Ela tem cara de que aquela informação realmente foi retirada do texto, mas quando nós lemos de maneira analítica, aquela informação ela não foi deduzida do texto, ela foi inserida no texto. E ela foi inserida no texto para provocar um erro. Por isso que ela é chamada de dedução não implicada. Por quê? Porque é uma informação que ela não consiste em uma referência do texto, uma retirada de uma informação do texto. Na verdade, é uma informação que foi incutida no texto, foi colocada no texto para provocar o nosso erro. Ok, pessoal? Quinta estratégia de interpretação de texto para o Enem. É a chamada generalização apressada. Então, fiquem de olho, hein?
É a técnica da generalização apressada. Vamos grifar ela aí? A generalização apressada é um tipo de distorção que aplica ao todo uma propriedade que pertence à parte. Então, a generalização apressada, se nós fôssemos destacar duas palavras-chave, é todo e parte. Ela pega uma partezinha do texto e amplia aquela partezinha do texto, ou seja, ela torna uma verdade específica, referida, como se fosse uma verdade universal. Por isso que ela é chamada de generalização apressada. Uma coisa que se aplica a um grupo não se aplica a um todo, ok? Então, na generalização apressada, eu tenho isso. É um tipo de distorção em que se tenta aplicar uma verdade restrita, uma verdade específica, como se fosse uma verdade genérica, universal. Beleza? Bom, vamos para a sexta. A sexta é a chamada falácia por erro de cálculo numérico. Essa aqui é bem identificável nos textos jornalísticos, editorial, artigo de opinião, onde normalmente o Enem e o vestibular pega uma determinada matéria jornalística em que tem muitos argumentos estatísticos. Por isso que ela é chamada de falácia por erro de cálculo numérico. Então vamos ver o que é? É a distorção interpretativa gerada por erros nas operações com números. Então, muito cuidado. O Enem recortou um editorial, um artigo de opinião de um jornal importante, Folha de São Paulo, o Globo, G1, e colocou lá na resposta números, argumentos estatísticos. Quando você for marcar a resposta correta, verifique se aqueles números coincidem com os números que estão lá no texto. Porque se não estiver, você pode estar caindo nessa falácia por erro de cálculo numérico. Sétima, pessoal, sétima técnica de interpretação de texto para o Enem. É o que nós chamamos, grife aí, de alterações das relações entre os dados do texto. Nessa técnica aqui, de alterações das relações entre os dados do texto, nós vamos observar que nós temos o quê? O erro decorrente da disposição de enunciados em uma ordenação diferente do que ocorre no texto. Então, nós temos um texto, o texto fez uma sequência de raciocínio, uma ordem lógica, e na interpretação da questão, quem construiu a questão para fazer a gente errar a questão, ele alterou as relações entre os dados do texto. Ok? Muito bem, vamos lá. Oitava. Na oitava, nós temos a chamada restrição indevida. A restrição indevida é contrária àquela que nós estudamos lá em sexto lugar, que é a generalização apressada. Na generalização apressada, qual o contrário da generalização apressada? É a restrição indevida. Grifa aí para mim. O que é a restrição indevida? Acabei de falar com vocês que é o oposto da generalização. Agora vamos grifar a explicação? A restrição indevida, ela consiste em aplicar apenas a uma parte o que se afirma sobre o todo. Então, o texto, de maneira global, afirma uma coisa, e eu pego aquilo e aplico a uma determinada parte. Isso pode gerar o quê? Uma contradição. E um dos princípios da coerência é a não contradição. Uma parte do texto não pode estar contrária ao todo. Nem o todo pode ser contrário a determinadas partes. É a relação de sentido. Ok? Nona técnica de interpretação de texto para o Enem e vestibulares, nona e última, é o desprezo pelo texto do papel. Olha que interessante aí. É o desprezo pelo texto do papel. O que nós vamos ver aqui? Vamos grifar a explicação. O desprezo pelo texto do papel consiste em responder à questão sem confrontar as alternativas com o texto impresso na folha em si, com a versão retida na mente. Então, ó, ao invés de responder a questão com o texto que eu li, eu simplesmente sigo o que eu acho que li. Então, você não responde conforme está no texto, mas sim
conforme você acha que leu, conforme você acha que entendeu o texto. Ok, gente? Então, nós temos 9 estratégias de procedimento de leitura para o Enem e para os vestibulares. 1. A ilusão de facilidade. 2. A leitura fragmentária. 3. O desprezo pela intervenção do contexto. 4. A dedução não implicada. 5. A generalização apressada. 6. Falácia por erro de cálculo numérico. 7. Alterações das relações entre dados do texto. 8. Restrição indevida. E 9. Desprezo pelo texto do papel. Ok? Essas técnicas de interpretação de texto são fundamentais para o sucesso de vocês, tanto no Enem quanto nos vestibulares.